Agora foi. Oi. É. Oi, gente, boa noite. Como vocês já me conhecem, né? Sou o Rafael, mestrando, né? Estagiário aí junto com o Bruno, com o Adriano, com a Carol. Hoje a gente vai mediar essa roda de conversa, né? Que é a terceira roda de conversa, nosso quarto encontro. E hoje o tema é educação do campo, né? Que vocês já devem saber, o professor Vitor deixou lá duas leituras bases, né? Que vão ser essencial para a nossa discussão. E a gente conta hoje com os convidados, né? A professora Aldinete Lima, né, da UFCG, a professora Lúcia Silva, da SME Manaus, e o professor Fernando Fernandes, né, da UFTM. Né? As apresentações mais profundas, eles vão começar aí. Vocês já sabem, né, que as duas rodas de conversa foram ótimas, foram as perguntas que apareceram, a participação de vocês foi essencial para a roda de conversa fluir, né? Tanto que a última passou até do horário, era para acabar 9h30 e foi mais para frente. Então, graças a isso, né, foi a participação de vocês. Então, assim, aproveitem esse momento, aproveitem os três convidados aí, que eles têm muito a agregar para a nossa formação, tá bom, gente? Então, eu acho que a gente pode começar por ordem alfabética mesmo, com a professora Aldinete. Pode ser? Toda a palavra, professora. Boa noite, que alegria, que prazer estar aqui com vocês nesse momento. Prazer rever o meu amigo Fernando. Fernando, estou devendo um momento aí no Triângulo Mineiro, né? Ainda espero ter essa oportunidade de estar com vocês em uma atividade no curso de Educação do Campo. É um prazer revê-lo. Está aqui com os colegas, Lúcia, prazer, e todos os demais, Rafael, que está aqui, que está coordenando esse momento, os estudantes. É uma alegria enorme conhecer o professor Victor, a gente participou em outro momento, né, acho que o ano passado, de uma roda de conversa também, da aula, para discutir a educação do campo e a educação matemática. E, para mim, hoje é uma alegria retomar essa discussão com outras pessoas, com outros estudantes, com outros colegas professores, e que a gente possa estabelecer esse diálogo de troca de conhecimentos, de interação. Isso, para mim, é o mais importante. Eu entrei com outra conta aí só para projetar, porque eu estou usando o celular, que a minha câmera no notebook não está muito boa. Está dando para vocês ouvirem? Aqui está ótimo o áudio, professora. Voltei, tinha caído um pouco, não foi? Caiu aqui do celular para entrar aqui do computador. Então, eu estou trazendo um pouco da discussão das interfaces da educação do campo com a educação matemática e gostaria de ir principalmente para uma discussão da educação matemática crítica, né, trazendo um pouco das minhas pesquisas, do grupo de pesquisas que coordeno, para trabalhar com a educação matemática crítica, educação do campo, nessa perspectiva que nós já estamos há um bom tempo nesse caminho. Primeiro, assim, para dizer que quando nós trabalhamos com a educação do campo, é importante lembrar a diversidade de campo no Brasil. Né? E aí, todas as vezes que a gente vai falar do campo brasileiro, é importante pensar, por exemplo, para quem está no Triângulo Mineiro, para quem está no Sul, na região Sul, região Sudeste, para quem está no Centro-Oeste, e a diversidade que nós temos de campo, de território, é algo que nos motiva a ir além daquilo que a gente consegue imaginar somente um tipo de campo para trabalhar
nas nossas aulas. Então, a primeira coisa que eu gostaria assim, de trazer para esse diálogo, o primeiro elemento, é que trazemos uma diversidade de campo brasileiro, diversidade de cultura, né? Esses territórios do campesinato brasileiro, ele é muito diverso, e essa diversidade é o que também traz essa riqueza e essa potencialidade que existe. Então, quando nós vamos falar dos sujeitos do campo, e aí falamos de ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, assentados da reforma agrária. Então, nós começamos a listar, e que essa lista não dá para a gente concluir, porque ela é bem mais ampla do que né, podemos imaginar e supor. Então, na apresentação, vocês estão vendo só uma tela em branco aí, né? Para mim também. Está aqui ainda tentando processar. Na apresentação, eu começo com algumas questões, com algumas perguntas sobre a educação do campo, a concepção de educação do campo que nós compreendemos. Agora parece que vai apresentar. Eu vou trazer a poesia de Marquinhos Monteiro e Fábio Carvalho, que foi apresentada no Encontro Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, realizado esse ano em Salvador. E naquele encontro nacional, Marquinhos ele lançou essa música, é uma música, eu não vou cantar, né? Imagina eu cantando, nem Fernando. Vou deixar essa parte para Fernando. Queria que você apresentasse seus dotes musicais. Não, eu vou deixar essa parte para você. Então, a letra da música diz o seguinte: cantar o campo é cantar a vida na roça, é cantarolar o povo que tem calo na mão, de lidar com a terra que é nossa, nossa professora, nossa mãe. Pois é a terra que nos ensina que sem a água não há vida. É nossa mãe, é quem germina quando a nascente é protegida. Pois é a terra é quem nos diz que sem floresta não há nada. E a nossa mãe só é feliz se a natureza é bem cuidada. Pois é a terra a mãe de quem cuida das águas e florestas. Tem o indígena que só faz bem ao proteger o que ainda resta. Tem ribeirinho, tem quilombola, tem caiçara e camponês. A nossa terra é a nossa escola, por isso eu canto mais uma vez. Então, nesta letra da música, a nossa terra é a nossa escola, ela já nos diz que falar sobre a educação do campo é sentir a emoção de quem é do campo, de quem é da diversidade, de quem é quilombola, indígena, ribeirinho, de quem tem no seu dia a dia uma identidade que é uma identidade da diversidade de povos do nosso país. A escola do campo, a qual iremos falar, iremos, ao mesmo tempo, pensar na educação matemática, estabelecer essas relações, essa escola ela tem que ser pensada e tem que ser, ao mesmo tempo, lembrada de quem são esses sujeitos. Eu não posso falar de uma escola do campo sem pensar nessa diversidade de campo e de pessoas. Então, é com essa mensagem de Marquinhos, nessa poesia, que faz com que a gente pense um pouco sobre a educação do campo em nosso país. Eu nem me apresentei, mas eu sempre, quando costumo ir para essas rodas de conversas, costumo dizer
que antes de ser professora, pesquisadora, antes de estar hoje na universidade, com as minhas pesquisas, com o meu trabalho, eu sou camponesa. Eu sou da agricultura familiar, eu sou filha de camponeses. Meu pai ainda trabalha na agricultura familiar. Então, a minha história e a minha pesquisa com a educação do campo vem também da minha ancestralidade, da minha tradição. Né? Isso, para mim, me marcou muito. Então, estudar a educação do campo é estudar a trajetória que eu venho, que faz parte da minha vida, da minha história, da minha infância, da minha experiência como professora da educação básica em uma escola do campo, trabalhando com matemática na escola do campo. Então, as minhas pesquisas e o meu trabalho vêm desse chão, desse lugar. Só para dizer que não está passando, tá? O slide. Eu já tentei passar e não passou. Isso é o que acontece. Mas o próximo slide era para a gente refletir sobre o que é educação do campo. Tá? A nossa concepção de educação do campo. De onde ela vem? Então, reconhecendo a diversidade que nós temos do campo, falar sobre a concepção de educação do campo é lembrar que existem em nosso país modelos de campo que são diferentes e projetos de campo e de sociedade que também são diferentes e que estão em disputa. E essa disputa, ela exige que nós possamos compreender e dizer de qual lado nós estamos, qual lado nos posicionarmos, né? Qual lado eu defendo do modelo de campo que eu quero e do modelo de campo que existe, qual é o que é que eu defendo. E a educação do campo, ela tem uma concepção que ela vem de Paulo Freire, claro, da pedagogia do oprimido, mas que ela é muito diversa também, não só dessa origem dos movimentos sociais que marcaram e que lutam ainda hoje por essa identidade da educação do campo. Então, sem os movimentos sociais, não existiria educação do campo, existiria educação rural. A educação rural em nosso país, ela iniciou na década de 30, e aí, por que eu digo iniciou? Porque foi muito mais forte o processo de industrialização no Brasil, de favorecer o avanço das indústrias, de favorecer esse processo de que o campo também deveria ter a indústria, e aí a escola enfrentou tudo isso e constituiu um modelo de escola naquela época que atendesse a esse modelo e que era um modelo centrado ainda na ideia de que o urbanocêntrico é que é o bom, é que é o moderno e é o que tem, que deve ser utilizado, digamos assim, que deve ser adotado por todas as pessoas. Então, quando... Pode falar, Vitor. O Vitor que é o Bruno, né? Professor, eu gostaria que a senhora explicasse, a senhora citou que só existe educação do campo porque existiam os movimentos sociais, senão seria educação rural, né? Então, quais seriam, de fato, as diferenças entre a educação do campo e a educação rural? Acho que seria interessante a gente discutir isso. Perfeito. Então, a educação rural ela foi pensada e foi proposta com esse objetivo de atender o mesmo modelo da escola da cidade. Atendia ao ruralismo pedagógico, por um lado, mas atendia também à ideia do urbanocêntrico, de que o urbano, o centro, é o que é moderno, é o que é bom. Quem mora no campo não tem modernidade, não tem tecnologia, não é bom, é pobre, é lugar de pobreza, certo? É lugar de atraso. Então, essa concepção, ela foi passada durante muitos e muitos anos e ainda hoje ela é reproduzida, né, de uma certa forma ainda em diversos contextos.
Então, a educação rural, ela foi pensada para atender esse modelo, era o mesmo modelo de escola da cidade, que a escola da cidade era que era boa, isso era passado na escola rural. Quando eu me refiro que a educação do campo só existe graças aos movimentos sociais, porque exatamente os movimentos sociais se organizaram, e foram vários movimentos, não dá para listar só um, mas um destaque que nós temos em nosso país foi o primeiro encontro nacional dos educadores da reforma agrária. Isso foi considerado o marco inicial dos movimentos sociais, em 97, quando eles se reuniram para pensar um outro modelo de escola para as áreas de assentamento. Eram professores e professoras de áreas de assentamento. E aí, quando eles estavam nesse lugar de pensar essas áreas, de pensar essa escola, começaram a dizer que a escola daquela época, essa escola que é muito comum, a escola rural, não era a escola que eles gostariam que existisse no assentamento. E que escola seria do assentamento? Então, veio até a nomenclatura, a educação do campo, ela vem daí, desse marco no final da década de 90, 97, depois 98, com a primeira conferência, onde a primeira conferência nacional ela tem um título que é Por uma Educação do Campo. Até então não existia a educação do campo, existia só a educação rural. Então, na primeira conferência, que vem com a luta por uma educação do campo, por uma política pública de educação do campo, vieram as propostas, a serem elaboradas as propostas na sociedade para que a educação do campo pudesse não acontecer somente nas áreas de assentamento, mas em todas as escolas na diversidade de campo do Brasil. E aí vieram as primeiras diretrizes operacionais para a educação básica, que foi de 2002, de abril de 2002. E aí a gente começa a ter na história um marco legal em defesa de uma educação do campo, que até então isso não existia. Então, se não fosse a organização social, os movimentos sociais e a luta no final da década de 90, nós não teríamos hoje, não estaríamos discutindo a educação do campo. Poderia até ser outro nome, até outra perspectiva, mas não com a conjuntura e com a estrutura que nós temos hoje. Não sei se deu para responder, para trazer, porque inclusive eu ia dizer isso mesmo, se vocês quiserem interagindo ao longo da fala, fiquem à vontade, tá certo? Não precisa esperar para o final, não. Perfeito, respondeu sim, professora, obrigado. Por nada. Deixa eu ver se agora vai passar, porque eu gostaria de trazer alguns elementos aqui da educação do campo, que estão fundamentados na Roseli Caldarte. Vou voltar aqui um pouco. Agora foi demais, né? Antes não estava indo. Isso. A concepção de educação do campo que nós defendemos, ela se contrapõe à concepção de educação rural. Era aquilo que eu estava mostrando a diferença, e aí não são sinônimos. Não adianta trocar o nome rural por campo, porque elas não são sinônimos, são antagônicas, certo? São concepções contraditórias. Então, quem está defendendo a educação do campo não defende a educação rural. O modelo de educação rural vai atender ao agronegócio, vai atender às escolas urbanocêntricas, vão atender outros interesses que não os interesses dos camponeses, da agricultura familiar. Vejam que até o nome educação do campo, que durante muito tempo dizia educação para o campo, e o para a gente não é o correto, porque se trata de uma educação das pessoas, e ela foi pensada, construída com as pessoas, com os povos do campo. Por isso que, desde o nome, é educação do campo, das pessoas. Aí, o do se refere aos sujeitos. E aí a gente defende que seja no campo, claro, mas que essa diversidade de campo e cidade, ela também pode acontecer na cidade, porque se existem sujeitos na cidade que têm uma identidade com o campo, então esses sujeitos que estão na cidade, eles são povos do campo. Eles têm uma origem, uma ancestralidade, então ali tem
tem municípios no Brasil que são pequenos, municípios com 10 mil habitantes, com 8 mil habitantes, que são ligados à agricultura familiar. Então, a própria cidade ela é vinculada ao campo e ela tem toda uma história, toda uma identidade com o campo. Então, por isso que essa relação campo e cidade ela precisa ser bem discutida para a gente entender o que é campo e o que é cidade. Mas as raízes da educação do campo, que Roseli Caldarte nos apresenta, que tem a ver com os movimentos sociais, ela diz que a primeira raiz é a luta coletiva dos trabalhadores do campo. Essa luta coletiva vem aí representada pelos movimentos sociais. Então, a primeira raiz é a luta, não é uma luta individual, ela é coletiva, ela tem essa característica coletiva. E ela defende a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a agroecologia. Essa é a defesa da educação do campo, em contradição ao modelo do agronegócio dos grandes latifundiários. E ela tem uma perspectiva, que é uma finalidade política, que é a finalidade emancipatória. E essa finalidade emancipatória é a transformação do modelo de campo e de sociedade que nós estamos inseridos. Então, sem essa compreensão da luta coletiva, da agricultura familiar, camponesa, e da finalidade de uma educação emancipatória, nós não estamos compreendendo a educação do campo. E a Roseli Caldarte, ela ainda diz que essa concepção de educação do campo está atrelada a uma tríade, a 3 elementos fundantes para a educação, que é as políticas públicas, a educação e o campo. Que pensar a educação do campo não é se restringir apenas à escola, não a tarefa apenas da escola, mas é um trabalho que envolve as políticas públicas, que envolve outras questões do próprio campesinato, a luta pela terra, né, pela reforma agrária e tantos outros elementos. Professora? Pois não. Oi, professora, desculpa interromper. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa dualidade, né, do rural e do campo. Uma educação do campo não é uma educação rural, mas uma educação rural, ela pode assumir aspectos de uma educação do campo? Olha, No caso, o caminho inverso, né, o vice-versa. Elas são contraditórias, mas o que é que acontece na prática, no nosso dia a dia? É que não existe uma ruptura. Nós estamos ainda, e olhe que a gente fala do final de 97 e das primeiras diretrizes em 2002, então, mais de 25 anos de luta e de conquistas de marco normativo, mas isso não se concretiza ainda de fato na escola, existem muitos desafios. Então, o que é que a gente pode perceber? Que não existiu uma ruptura da educação rural na prática. Nós temos muitas ações hoje na escola do campo, que é aquela escola que a gente defende, mas, de uma certa forma, termina tendo uma ação ou outra que ainda vem daqueles mesmos princípios, daquelas mesmas ideias de que o campo é sinônimo de atraso, às vezes é uma imagem. Às vezes é uma imagem do livro didático que não é problematizada, com um modelo de campo de atraso. E, às vezes, é reproduzida na escola sem sequer refletir sobre aquela imagem. Então, quando isso acontece, é porque ainda não rompeu essa compreensão de o que é o campo, a luta pela transformação desse modelo de campo. Então, na verdade, quando nós visitamos as escolas hoje de educação básica, nós sentimos isso muito próximo, que as escolas estão nesse processo ainda convivendo com ações da escola rural e com ações da educação do campo. Qual é a nossa expectativa? É que a educação do campo avance para que mais pessoas conheçam os seus princípios. Para isso é importante ver os princípios da educação do campo, compreendê-los, e a partir disso a gente espera que com essa compreensão isso se torne uma vivência, uma prática nas escolas.
Por isso que eu fico muito feliz de ver uma experiência como essas que o professor Victor está fazendo com vocês, de ter um espaço desse para discutir, para trazer essas reflexões, né? Vocês que vão trabalhar com estágio, vão ter outros programas, tem PIBID, tem residência pedagógica, tem contato com as escolas, e a compreensão de vocês e de outros cursos, isso vai ajudar para que a gente possa ter. Então, o que eu posso dizer é que, se tiver os princípios da educação do campo, não tem princípios da educação rural, porque eles se contradizem. Agora, para que isso ainda vivencie, nós iremos levar um bom tempo. A minha pergunta, já para ir adiantando, que eu quero ouvir os colegas, já vou passar aqui mais rápido, é sobre o ensino de matemática. Qual o papel do ensino de matemática nessa concepção de educação do campo? Ora, se nós todos somos professores de matemática, qual é o papel que o ensino de matemática tem e pode exercer em uma escola do campo para ajudar a construir a concepção de educação do campo, que é a emancipação, a transformação da sociedade, uma escola que ela seja com interesse coletivo, que ela envolva a realidade da comunidade, que ela discuta a cultura da comunidade, e como o ensino de matemática pode contribuir e exercer esse papel. E aí tem vários trabalhos nossos que vão nessa direção, que é exatamente a importância de estabelecer um diálogo, de conhecer essa cultura do campesinato, de conhecer o modo de vida e de problematizar essa realidade nas aulas de matemática. Para isso, é muito importante a gente planejar as nossas aulas, escolher nossas metodologias, as nossas atividades de matemática, sempre trazendo essa reflexão crítica e conhecendo um pouco mais, e querer também investigar essa comunidade para saber como funciona, quais são as questões sociais que estão ali inerentes a esse processo. Existem muitas perspectivas teóricas, né, que ajudam nessas interfaces. Numa pesquisa recente que nós fizemos em 2 periódicos, nós encontramos 4 trabalhos sobre práticas socioculturais de comunidades tradicionais, envolvendo o ensino de matemática em comunidades em escolas do campo. Encontramos também 9 trabalhos sobre o ensino de matemática em contextos específicos e trabalhos sobre formação de professores de matemática para atuar na educação do campo e na educação escolar indígena. E agora nós temos um avanço com a educação escolar quilombola em nosso país. Então, isso também já tem um certo avanço e é recente da Política Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. E aí, onde eu vejo, e vou finalizar, só dizer aqui que me ajuda a pensar nessas interfaces a educação matemática crítica. Por quê? Porque a educação matemática crítica, para mim, ela tem muitas aproximações, assim como a etnomatemática, assim como a modelagem, né, e outras perspectivas que a gente pode trazer para as aulas de matemática. Na educação matemática crítica, o professor Olis Covesmose, que é um dos grandes colaboradores, o que concebeu na maior parte dos seus trabalhos, ele se baseia no livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, para conceituar diálogo nas aulas de matemática. Isso se aproxima muito do que a educação do campo propõe para as escolas do campo realizarem, ou seja, se na educação do campo tem que ter diálogo, tem que estabelecer uma relação mútua, coletiva, não hierarquizar saberes, na educação matemática crítica, o próprio Olis Covesmose, ele traz isso enquanto uma finalidade da educação matemática crítica, que é trazer reflexões, problematizar o ensino da matemática em diversos aspectos. Para vocês terem uma ideia, ele trabalha com vários conceitos, diversidade, foreground, cenários para investigação, matemática em ação. São muitos conceitos da educação matemática crítica que a gente pode aproximar com as discussões da educação do campo, equidade,
a matemacia, que é a matemática em ação nas comunidades. Então, são alguns exemplos dessas aproximações. Eu ia falar mais de ambientes de aprendizagem, de cenário para investigação, mas eu não vou, para finalizar aqui pelo tempo. Só vou deixar essa imagem aí, quando é importante pensar o que significa a luta da reforma agrária no Brasil e o que significa essa diversidade de campo que eu citei aí no início. Tá? Então, é só para a gente pensar e ver o quanto é importante e quanto todos nós precisamos aprender mais com essa diversidade e aprender também a saber por que é que nós defendemos o campo da coletividade, o campo da agricultura familiar, o campo que não é do agronegócio, que não é para os grandes latifundiários. Era isso, gente. Eu estou à disposição para o diálogo, para ouvir mais vocês também e ouvir meus colegas que estão aí, que é um prazer aprender com cada um. Muito obrigada. Estou por aqui. Muito obrigado, professora. Foi ótima assim, essa apresentação, deu para esclarecer bastante coisa. Eu não tinha nenhuma leitura sobre educação do campo na minha graduação toda, e nem no mestrado até agora. Primeira leitura foi o artigo, seu artigo, né, que o Vitor colocou lá para a gente ter uma base, e assim, bem esclarecedor mesmo. Eu acho que meus colegas concordam, né, gente? Na verdade, eu queria um pouco mais até, assim, fiquei com um gosto de quero mais. E até com relação ao tempo, eu gostaria que você falasse dos ambientes de aprendizagem. Eu não acho que não tem necessidade de a gente correr tanto, assim, a gente tem até um pouquinho de tempo, professor, porque eu acho que seria interessante essa discussão por as turmas de licenciatura, né, ter a noção do tipo de ambiente de aprendizagem que as aulas de matemática podem promover em sala de aula, sabe? Será que você, eu não sei, como é que você acha, Rafael? Você acha que a gente consegue administrar? Seria só realmente, né? Eu acho que seria interessante. Até complementando você, Bruno, né, que o professor Vitor, né, ele mudou toda essa disciplina, porque essa disciplina lá no Fundão, ela é dada como, né, os alunos, né, eles vão numa escola de qualquer escolha pessoal, e fazem, assim, em 2 semanas visitando, fazem um relatório, né, e, por exemplo, quando eu fiz essa disciplina, eu fui no Cefet, né, fui num colégio top, um dos melhores do Rio, que foi onde que eu estudei. Então, assim, ele quis mudar essa disciplina para ter esse impacto nos licenciandos. Ele falou, vocês não vão ter o primeiro emprego, não vão ter o segundo emprego, provavelmente num colégio com as melhores condições, com os alunos com as mesmas oportunidades. Então ele queria causar esse impacto, trazendo, né, diferentes ambientes, diferentes vivências, né, que a gente já viu educação em comunidade, em favelas, vimos educação indígena. Então, e todas essas eles mostraram, pelo menos rapidamente, né, Bruno, mostraram um pouco, né, como acontecem essas aulas na prática. Então, acho que, assim, como o Bruno colocou, é bem importante, mesmo que seja rapidinho, 5, 10 minutinhos, trazer aonde que acontece, né? Então, pode continuar, se você puder, professora. Com prazer. Os ambientes de aprendizagem na educação matemática crítica, né, a gente sempre estabelece relações com 3 referências e 2 perspectivas distintas. As 3 referências que o Wallace Covers-Moser apresentam são a matemática pura, quando se trata de questões unicamente com a finalidade de resolver atividades, de entender ali somente o próprio conteúdo da matemática. Ele faz uma referência a uma semi-realidade. Esse nome semi-realidade, ele quer dizer que é algo imaginário, que não é do contexto real. Então, é uma situação fictícia que nós criamos, digamos assim. Então, é uma segunda referência. Eu posso focar só na matemática pura, só em situações fictícias. Vou dar um exemplo, aqueles problemas de matemática que a gente vê muito, aí coloca o nome do aluno Joãozinho, né, viu tal, né? Lembram desses tipos de problemas matemáticos? Só para colocar o nome, criar uma situação ali do nome de uma pessoa. Então, é uma semi-realidade, é uma situação
né, imaginária. E uma terceira referência que o Wallace Corvismoz apresenta é uma referência à vida real. São situações mais práticas, são situações do contexto, que inclusive pode ser também dos dados do IBGE, fundamentadas aí do IBGE, certo? Então, pesquisa real. Então, a gente tem a vida real, que é essa última referência, uma semi-realidade e um contexto que é só da própria matemática. Essas três situações é o que a gente faz no dia a dia nas aulas de matemática. Você pode pegar um problema só para estudar a matemática. Esse problema ele pode ter uma semi-realidade ou não, se tiver, vai para a segunda referência, e ele pode ser um problema com uma relação real, um contexto real, com fatos, com dados estatísticos da realidade. Ok, só que essas três referências, elas podem fazer relação com duas perspectivas de ensino. A primeira delas é quando a gente passa só com uma lista de exercício para os nossos alunos resolverem. Eu posso fazer uma lista de exercícios de matemática para o aluno ir lá e resolver a questão. Resolva, determine, calcule, tudo da própria matemática pura. Ou eu posso pegar o próprio conteúdo matemático e, ao invés de passar uma lista de exercícios, eu pedir para o estudante investigar o próprio conteúdo matemático. Não precisa ele nem investigar um contexto a princípio, ele pode investigar desde que ele vai investigar e a fundo por quê, por que acontece, por que essa regra, de onde ela saiu, por que acontece isso aqui nessa questão matemática. Então, ele vai investigar. A investigação exige, ao mesmo tempo, o diálogo. Ele vai investigar, ele vai dialogar com os colegas, ele vai compartilhar o resultado que ele pensou e ele sai da lista de exercícios para um cenário para investigação, mesmo que seja da própria matemática. Agora, imagine que o Wallace Corvismoz apresenta cenários para investigação da semi-realidade, que é a perspectiva de investigar um contexto, mesmo que não seja real, mas que exista uma investigação, e ainda fazer uma investigação da própria realidade. Aí é esse contexto que, para a educação do campo, todos eles são importantes, porque todos eles podem acontecer e de uma forma integrada, não tem que acontecer só um tipo de ambiente, nem só de uma forma, mas isso acontece na sala de aula de uma forma diversificada. Mas para a educação do campo, por exemplo, aquela imagem que eu coloquei para vocês, sobre a questão da reforma agrária, de quem tem terra, aquilo dá para ser transformado num cenário para investigação. Por exemplo, na comunidade em que a escola está funcionando, uma escola do campo, o professor pode convidar os estudantes, porque primeiro tem um convite, tem uma mobilização, convidar os estudantes a saber quem tem terra na comunidade. Quem não tem? Por que não tem terra? Qual o tamanho da terra? Qual a área das propriedades? O que é que se planta em cada propriedade? O que é produzido? O que é feito com essa produção? O que nós podemos explorar mais? Até o acompanhamento de uma produção, de elaborar uma função, por exemplo, para acompanhar desde o início da produção até o final. E, principalmente, nessa investigação de quem tem terra, de quem produz, de quem comercializa, refletir sobre esse contexto. Por que as pessoas não têm terra? Por que as pessoas trabalham em terras de outras pessoas, ganham quanto para realizar esse trabalho? Como acontece, como é essa condição de trabalho de quem trabalha em outra terra? Então, imagine que eu posso aproveitar essas questões da sociedade, do campesinato,
pedir para os estudantes investigarem, discutir isso e trabalhar nas aulas de matemática. Trazer esses dados estatísticos, calcular de moda, de mediana, e todo o tratamento de dados estatísticos, produzir funções, trabalhar de uma forma ampla, dependendo do conteúdo e do que eu precise trabalhar ali com aquela turma de conteúdos matemáticos para estudar essa temática. Então, assim, eu estarei produzindo cenários para investigação sobre a realidade e estarei, nesse cenário para investigação, refletindo sobre o contexto da sociedade de quem tem terra e quem não tem. Só para esclarecer, teve uma época que as questões de matemática que vinham nos livros didáticos, as pessoas achavam que estavam trabalhando com a educação do campo somente trocando o nome da fruta. Por exemplo, a minha região tem frutas tropicais, a minha região não tem. Então, eu chego na região, está lá o nome de uma fruta, e eu pego aquela fruta e substituo por uma fruta da região. Isso não é trabalhar com a educação do campo. A realidade não é uma coisa que eu só substituo ou cito nomes. Paulo Freire diz, e nos ajudou a pensar nesse sentido, que para estudar a realidade tem que problematizá-la. Então, não é só falar sobre a fruta. Eu tenho que problematizar por que dessa fruta, quem produz, para onde ela vai, como é que ela chega. A problematização é o que define se eu estou atendendo à finalidade de uma educação emancipatória ou não. Vejam, para ser educação do campo não tem que ser não tem que trabalhar a emancipação. Então, nas aulas de matemática, o objetivo de matemática que eu tenho que trabalhar também tem que estar ligado à emancipação. Por isso que o diálogo e a investigação, que é um ambiente de aprendizagem nas aulas de matemática, ele é muito útil, muito importante para as nossas práticas. O Rafael e Bruno, só me ajudem aí, que eu vi algumas perguntas chegando aí para mim no chat, mas eu não consegui ler, que eu estou usando o celular. Então, se vocês puderem ler e me ajudar aí, eu agradeço, tá bom? Ou outra pessoa que queira ler também. Perfeito, professora. A primeira foi da Carol. Ela perguntou se há políticas públicas, né, relacionadas à educação do campo. Eu acho que também já complementando coisas sobre o vestibular. Não sei se foi isso que você quis saber, Carol, mas como é o acesso desses estudantes, né, também com vestibular, com essas provas. Vejam, além da questão do vestibular, existe a licenciatura específica em educação do campo, né? Nós trabalhamos, o Fernando e eu, não sei se a Eriluce também trabalha numa licenciatura, não, né? Nós trabalhamos numa licenciatura em educação do campo, que forma professores de matemática. Né? Eu trabalho aqui na UFCG, na licenciatura em educação do campo, que foi criada em 2009, e trabalho com a área de matemática, mas numa licenciatura específica. E essa licenciatura específica, ela só existe porque existem políticas públicas para a formação de professores do campo, né? Existe uma política pública para esses cursos, além do acesso das cotas, das políticas de permanência, talvez seja essa a dúvida, as políticas de permanência na universidade para quem é do campo, também, né, dependendo em alguns casos. Mas existe a especificidade. Além disso, as escolas do campo da educação básica, elas têm acesso ao PDDE Campo, PDDE Água, que é o dinheiro direto na escola, específico para a escola do campo, o dinheiro direto da escola para a água, para a questão do cuidado da água, do acesso à água na escola. Então, existem outras políticas públicas para a formação de professores e para a atuação nas escolas do campo hoje, desde essa legislação que a gente vem caminhando aí, desde 2002, que já tem o decreto de 2010, que é 7.352, esse decreto constitui a educação do campo enquanto política pública. O título do decreto define a educação do campo enquanto política pública e o PRONERA. Então, isso está numa lei de que a educação do campo é uma política pública hoje.
pelo menos na legislação, né? Nem tanto na prática. Mas eu vou tentar ir mais breve, e vocês vejam aí se tem mais alguma coisa, que eu quero ouvir também Fernando e Arilúcia, tá? Não é porque eu não quero falar mais não, vou ficar por aqui, só para ouvir os meninos. Tá bom, professor. Uma última pergunta do Guilherme Tomé. Ele perguntou como funciona para quem é fora, né, da educação do campo, ser inserido. Isso depende, né, da sua, independentemente da sua descendência, né? Então, uma pessoa de fora, ela quer, eu quero contemplar essa educação do campo. Como eu faço? Como acontece? Pode acontecer? Sim, principalmente de estudar, de pesquisar, de querer trabalhar no futuro, quem sabe, e principalmente defender a luta por justiça social, por equidade. Isso não precisa ser só quem mora no campo, só quem é camponês. Isso é para quem entende e defende uma educação que ela é pautada nos princípios da justiça social, da equidade. Então, existem muitas injustiças em nosso país, né, com as pessoas, principalmente, que são negras, quilombolas, indígenas, camponesas. Então, se existe isso tudo, qual é o nosso papel hoje de estudarmos, é de ir contra esse tipo de atitudes, esse tipo de preconceito e discriminação. Então, qualquer pessoa é muito, mas muito bem-vindo para estudar, para pesquisar, para colaborar com a luta por uma educação do campo no Brasil. Esse é o nosso convite, inclusive, para todos vocês ficarem aí para ler, pesquisar e querer conhecer mais um pouco da luta, da trajetória e dos objetivos da educação do campo. E contribuir, com certeza, vocês poderão atuar. Porque, vejam, tem pessoas que dizem assim, eu não sou do campo, eu não moro no campo, eu tenho outro contexto de vida. Tudo bem, mas chega uma determinada situação, que aparece um concurso, você passa numa rede municipal, e quando você é chamado, não diz para onde a vaga que tiver, pode ser naquela escola que você nem imaginava que um dia você iria. Chega lá e é uma escola do campo. Por exemplo, comigo, eu não conhecia a educação do campo. Quando eu passei no meu concurso, apesar de eu ser do campo, estava na cidade, trabalhando numa escola da cidade, passei no concurso e fui chamada para dar aula numa escola do campo. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e aí a nossa luta e o nosso interesse que vocês possam ser mais e mais pessoas colaboradores dessa luta coletiva, dessa defesa social. Tá bom? Espero Perfeito, ter professora. respondido. E vou ficar por aqui agora para ouvir os meus colegas. E foi um prazer enorme conversar um pouco com vocês. Muito obrigado, professora, pelos seus relatos, pela sua apresentação, foi bastante esclarecedor. E agora a gente vai seguir, que está ótima com a roda de conversa, né? Agora com a professora Arilúcia Silva. Toda a palavra para você, professora. Oi, gente, boa noite. Novamente, boa noite a todas, todos, todes. Poxa, que bom, que gostoso ficar ouvindo a professora Odinete, né? Eu também estava aqui me segurando, professora, para não fazer perguntas, tá? Fiquei me segurando. Bom, mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, gente, mas daí eu já vou me apresentando. Como o Rafael já apresentou, né, eu sou Arilúcia, eu trabalho na educação básica, sou da Rede Municipal de Manaus, vocês vão me avisando aí, tá, eu entrei no celular também só para ver se eu consigo visualizar vocês, essa é a única parte que eu não gosto das salas, né, que a gente não consegue estar olhando os rostos de vocês. Mas então, se eu olhar para o lado, não é que eu estou olhando mensagem que está chegando, não, é porque eu estou olhando vocês no celular aqui. Eu sou de Manaus, sou do Amazonas, mas morei aí no Rio de Janeiro, porque fiz doutorado, estava conversando mais cedo com os meninos, fui orientanda do Vitor, pelo PPGE. Morei também já no Rio Grande do Sul, fiz mestrado lá no Rio Grande do Sul, lá na Unifra.
Eu, ao contrário da professora Aldinete, eu não sou do campo, né? Eu descobri a minha ancestralidade exatamente na minha pesquisa de doutorado, e a partir daí, aliás, um pouquinho antes, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Manaus como formadora. Não estou hoje, estou em outro setor, mas eu trabalhei como formadora de professores, e foi lá que surgiu assim que a educação do campo me picou assim. Por quê? Porque eu fui convidada a montar uma formação para professores que atendessem às especificidades de professores que trabalhavam em escolas do campo na rede municipal de Manaus. Ora, aí eu perguntei, né, que especificidades são essas? E aí a gente vai estudar, vai montar. Eu fui sem a formação pronta para conversar com esses professores. E chegando lá, esses professores me disseram que também não sabiam quais eram as especificidades que eram pertinentes aos professores que trabalhavam nessas escolas do campo, que eles iam aprendendo no dia a dia. Então, assim, esse momento aqui para vocês Vitor, acho que é o segundo ano que o Vitor me chama, eu acho espetacular, porque é uma possibilidade que eu, por exemplo, não tive, né? E que aqueles professores que estavam comigo lá na formação também não tiveram, e que vocês estão tendo, para a gente trocar aqui e conversar. Bom, muita coisa eu fui tirando enquanto a professora Aldinete ia falando, porque ela já deu assim, algumas definições, já foi colaborando, e aí eu vou só pegar os ganchos dela para seguir. Bom, apesar de eu ter feito o doutorado aí no Rio, ter feito mestrado no Rio Grande do Sul, porque na época eu queria fazer ensino de matemática em educação e não tinha aqui ainda, eu sou uma apaixonada pelo meu estado, tá? E depois me apaixonei pela educação do campo mais especificamente. Então, eu começo aqui com essa foto, que é uma foto dessa primeira formação. Essa foto aí, ela é de 2013. Professor, com licença, não está passando o slide para a gente aqui. Ah, não está passando, não? Não. Então, vamos aqui, deixa eu ver. Desse modo está indo sim. Mas vocês conseguem ver, será? Sim, agora está no segundo slide, é isso mesmo? Mas só que agora eu olhei para o lado, viu? Realmente, não... Será que eu preciso compartilhar? Você deve, talvez, compartilhar a apresentação e não o PowerPoint em si, né? Entendi. Eu coloco na apresentação e compartilhar a apresentação. Eu até compartilhei tudo exatamente para não... Espera aí. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi, né? Foi. Perfeito. Bom, então, como eu ia dizendo para vocês, essa foto aí ela é desse primeiro momento. É uma foto que diz exatamente como é o trabalho do professor do campo, da maioria dos professores do campo na Amazônia, porque o Amazonas é um estado enorme, né? Existem várias educações do campo aqui. Então, assim, na Amazônia, quase todos dependem dos rios. Eles que são as nossas estradas, né? E no Rio, a gente quer sair para algum município, a gente pega um ônibus ou um carro e rapidinho está chegando. Aqui não, aqui é pelo rio que as economias são transportadas, é pelo rio que os professores, os alunos, a alimentação dos alunos, enfim, tudo chega às comunidades rurais, pelo rio. E aí, peraí. Pacheco diz assim: a água é o relógio da Amazônia, porque ela marca não somente as horas, as semanas, os meses e os anos, mas a escassez e a fartura, a alegria e a tristeza.
E por que eu trago essa fala de Pacheco? Porque a gente vem vendo aí, acho que vocês já começaram a ver nas notícias nacionais sobre a seca, que vai atingir o Amazonas, que já começou a atingir o Amazonas, a Amazônia em si, e que depois da seca a gente teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul e que isso está diretamente influenciado. Mas antes, aqui, hoje, no Amazonas, na Amazônia, porque também esse movimento começa principalmente lá do pessoal do Pará, a gente não vem mais chamando só educação do campo. A professora Aldinete até comentou do encontro, e ela já falou educação do campo, das águas e da floresta. Falou também, a gente conversou agora há pouco, ela nos falou, que já existem bastante não, mas já existem políticas públicas para a educação do campo. O movimento da educação do campo ele se fortaleceu ao longo desses anos. Ganhou adesões, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. Entretanto, na Amazônia, ele ainda, por vezes, se torna, e acredito que em outros lugares, aí os professores podem concordar ou não comigo, porque são de outras áreas, se eu não me engano, a professora Aldinete é do Nordeste, né? E o professor Fernando do Triângulo Mineiro. Então, assim, ainda precisa, a gente precisa caminhar mais, porque é exatamente isso. Na Amazônia, a gente não está falando de um campo, de um campesinato que se detém ao campo pela palavra, mas a gente está falando também das águas, a gente está falando das florestas. E aí, eu preciso falar para vocês, eu acho que eu me sinto no dever de falar para vocês sobre essa conversa que a gente aqui vem começando a aproximar com a educação ambiental. Não deixar, que não é distante, nunca foi, mas assim, fortalecer esses laços com a educação ambiental, porque a gente precisa falar dessa vazante da cheia. A gente não pode normalizar isso como a gente normalizou, que não normalizou totalmente, né? Mas por muitos é normalizado, queimadas, enfim. Porque ano passado, não com essa turma, acho que não tem ninguém, nem dos meninos que estão como estagiários estavam nessa conversa, dessa aula, eu já tinha falado sobre a vazante histórica, a seca histórica. Essas duas fotos aí são do mesmo lugar, o mesmo rio. Esse senhor que está aí na frente é meu pai, tá? Eu comecei a falar que eu não era exatamente do campo, mas aí eu me descobri também, fugiu a ideia, eu me descobri que meu pai é ribeirinho, né? Meu pai vai e volta, hoje ele mora em Manaus, na capital, mas vai e volta, cresceu como ribeirinho. E aí a gente tem uma foto, esse rio que está embaixo, onde eles estão, é o mesmo local aí em cima. Isso aconteceu no ano passado. Hoje, lá no ano passado, essa vazante histórica atingiu seu ponto mais baixo no dia 16 de outubro de 2023, onde, pela prefeitura, nesse dia, 63 comunidades rurais ribeirinhas de Manaus estavam afetadas, ou seja, as escolas... Aqui já tem um calendário diferenciado, a educação do campo aqui já apresenta um calendário diferenciado, já eu vou falar. Esse ano, ainda a gente não atingiu esse ponto lá de outubro, mas provavelmente a gente vai atingir no final do mês de setembro, ou seja, mais ou menos 15 dias antes do que a gente atingiu ano passado. Infelizmente, aquela vazante histórica lá de 2023 vai passar para a data de 2024. Tá? Recentemente eu estive no município
do sul do Amazonas, apesar de eu trabalhar na educação básica na rede pública, eu também trabalho com formação continuada para as universidades. Então, eu estava ministrando um curso lá no sul do Amazonas, e essa é uma foto de como está o rio Pauini, que é um rio do sul do Amazonas. É um rio que o deslocamento dele, é claro, feito por barco ou por aviões de pequeno porte, a cidade, né, para chegar à cidade. Só que aí já não estava mais tendo quase que deslocamento por barco, por lancha rápida. Por quê? Porque, como vocês podem ver, já não está tendo como passar. E quando passa, tem um momento que a gente tem que descer eu não fiz esse deslocamento, eu fiz mas que a população tem que descer do barco para passar ou pelas praias ou pela floresta, para poder o barco ficar mais vazio, para depois pegar lá na frente para seguir viagem. Então, assim, por que eu estou trazendo isso para vocês neste encontro? Porque eu acho que é importante a gente pensar na educação ambiental, da gente pensar também na educação do campo, mais próxima ainda da educação ambiental. Bom, aí a rede pública estadual de Manaus, ela está com uma proposta sobre a educação do campo, que eles estão nomeando como Escola da Floresta, que são escolas que estão sendo construídas nas RDS, segundo essa fala aqui, é do governador, que é uma escola que está sendo pensada para preparar as crianças para enfrentarem as novas realidades das mudanças climáticas, entendendo a necessidade que a gente tem que preservar a floresta. São escolas que são construídas com madeiras que são apreendidas, né? E que estão sendo construídas em reserva de desenvolvimento sustentável. Essa aqui, em particular, que foi a primeira, ela foi construída em São Sebastião do Atumã, que fica a 247 quilômetros de Manaus. Tá, acho que ela foi inaugurada em maio, se eu não estou enganada. E aí, a proposta dela é que seja uma proposta baseada ela está sendo construída junto com a população que mora nessa reserva de desenvolvimento sustentável, a proposta pedagógica, ela está sendo construída, pelo menos a ideia inicial é que seja toda baseada nas políticas de educação do campo. A minha pesquisa, ela foi na Rede Pública Municipal de Educação de Manaus, que já tem uma proposta de educação do campo construída por meio de fóruns, com a comunidade. E na educação que é oferecida, e aí vem um pouquinho do que a professora Aldinete falava antes, meninas, vocês me avisem aí que às vezes eu falo rápido e às vezes eu me empolgo também. Que a professora Aldinete falava antes, da educação rural e da educação do campo, a gente tem, na Secretaria Municipal de Manaus, uma proposta de educação do campo construída com a comunidade, construída com os professores. Entretanto, na pesquisa, quando eu fui a campo, são essas escolas que essa é uma escola, esses dois momentos aí, essas duas fotos, são fotos de uma sala de aula do ensino fundamental dos anos finais. É uma escola que ela não é uma escola do campo, é uma escola urbanocêntrica, porque apesar de existir uma proposta do campo, o currículo, a estrutura, a organização pedagógica dela é toda da cidade. Ela só é transferida para o campo e pedem que os professores façam adaptações. Ora, as turmas são turmas muito seriadas, as escolas não somente são oferecidas de duas formas, ou é pelo ensino regular, ou é pela educação itinerante. A educação itinerante, o professor, no nosso caso, de matemática, ele fica 6 meses numa escola, e ele ministra aquele currículo pré-escrito de matemática,
durante 6 meses, aí os alunos já não têm mais aula nos próximos 6 meses, ele vai para outra escola. Bom, e aí o que a gente percebeu na minha pesquisa, e que eu chamei depois de tipiti de colonialidades. Eu não falei no início, eu assumo a perspectiva da colonial na pesquisa, a universalidade do ensino, do ensino de matemática, principalmente, porque quando eu pergunto do professor, ou dos outros professores também, aqui eu estou falando só de são fotos só de um colega, professor, mas assim, você aplica alguma coisa, Lúcia? Não dá tempo. Não dá tempo. Como que vai dar tempo de eu aplicar aqui aonde você está vendo? Eles chamam essa sala aí de curral. E não difere muito de curral. Quem é do campo não difere muito. Chamam de curral. E eles dizem, Lúcia, não dá tempo. O que eu sou cobrado pelas avaliações em larga escala, eu sou cobrado se meu aluno se saiu bem nas provas do SAEB, eu sou cobrado por isso. Eu bem que queria atender meus alunos, mas eu não consigo atender. Foi isso que ele... e aí a gente vai ter várias amarras que depois, daqui a pouco, a gente pode conversar mais. Eu trabalho também, como eu disse agora há pouco para vocês, com professores do plano de formação de professores da educação básica. Eu sei que alguns estados, e aí os colegas podem me dizer, já acabou o Parfor. Aqui no Amazonas, ele não acabou. Eu acho que ainda tem um tempinho para acabar o Parfor, porque tem muito professor em sala de aula que não tem formação, que está ministrando aula de matemática, que não tem formação em matemática, ou que está ministrando aula, mas que não tem nenhuma formação acadêmica. E eu fui, como eu estava falando para vocês, recentemente para esse município de Pauni, pelo que eu acho que o Rafael o Bruno comentou, vocês já tiveram um encontro sobre educação escolar indígena, certo? Isso. Vocês já tiveram um encontro sobre educação escolar indígena. Por vezes, nessas turmas, quando eu vou ministrar esses cursos, eu me vi em momentos que eu tenho que pensar na educação do campo, que eu tenho que pensar na educação como formadora, e aí essas turmas são licenciaturas, são segundas licenciaturas, era como se esses professores já tivessem uma licenciatura, mas não tinham, tinha professores que tinham terceiro ano, terceira série, dos anos iniciais. E me via também como professora que tinha que pensar na educação escolar indígena. Eu tenho poucas leituras sobre educação escolar indígena, poucas experiências, tenho um pouco mais sobre a educação do campo, mas em momentos, nessas turmas em que a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar sobre isso. Não sei se vocês conseguem ler essa lousa, porque não estava nem um celular muito bom. Eles escreveram na turma, eu era a 5ª professora, tá? Deles, o PAFO, não sei se vocês já ouviram falar, é um curso que ele é ministrado por módulos, então, quando os professores que estariam de férias, e aí, na maioria das secretarias municipais de educação, os professores são contratados, eles não são professores por meio de concurso público. E aí a gente pode também conversar sobre isso, é uma questão de política, porque mantém, né, esses professores presos a essas prefeituras. Enfim, eles estavam no 5º módulo, que era geometria 1. A ementa é geometria plana. E aí, o primeiro dia de aula, me deparo com essa... Eu entendi como um recado, né? Eu sou indígena, o primeiro da minha aldeia a cursar nível superior. Eu sou professor rural e eu estou no Parfor. Isso foi um impacto para mim.
Porque quando eu fui, eu estava indo para uma turma de segunda licenciatura em matemática. Ou seja, o professor ele podia ser professor pedagogo, ele poderia estar formado em química, enfim, já outras licenciaturas, mas ele é o primeiro professor, o primeiro a cursar nível superior da turma dele. E esse professor, ele só tinha... E aí, a parte da legislação, como que ele está matriculado numa turma de licenciatura, e ele só tem até o 3º ano, alguns deles, acho que pelo menos 5. E eu também não fui para uma turma de professores de licenciatura indígena, eu fui para uma turma de segunda licenciatura regular em matemática. Levei o conteúdo de geometria plana, que era isso que tinha na ementa. E aí, nesse primeiro dia, já acabou todo o meu planejamento, meu plano de ensino, até apresentei para eles, mas depois a gente refez. E aí a gente refez, aí é o que a professora Aldinete falava também, desses cenários de educação, ouvir. Primeiro eles me ensinarem, porque eles são de uma etnia que eu também desconhecia. Tá? Eu já tinha trabalhado, e vocês sabem que no Amazonas a gente tem muitas etnias. Eu nunca tinha ido para o sul do Amazonas, eu conheço bem aqui a área do Rio Negro, conheço relativamente bem, né? A área próxima a Manaus, os municípios mais próximos, mas o sul do Amazonas eu desconhecia. Então, eles eram indígenas Apurinã. A forma de construir o que vocês veem aqui do lado esquerdo é um remo. Então, quando eu fui falar de círculo, circunferência, quando eu fui falar de ângulo, eles pensaram, sabem o quê? Eu não sei se deixa eu ver se o mouse aparece para vocês. Eles pensaram nessa construção aqui, que é uma construção para pegar peixe. É uma armadilha para pegar peixe. E aí eles foram ter que me ensinar para depois entendem? Eu pensar na aula, me planejar novamente. Então, assim, eu gosto muito disso, porque aí daí eu vou aprendendo com eles, mas é algo que eu acho que a gente precisa ser um professor do campo, assumir uma perspectiva, e aí eu assisti a defesa da Carol, que está com você, assumir uma perspectiva decolonial, também ter um pouquinho mais de trabalho do que a gente sair da nossa zona de conforto. Porque eu não sei remar, gente. Eu não sei remar. Esse remo é diferente da construção do remo, eu nunca tinha pensado na construção do remo. Eles me mostraram aqui exatamente como eu já tinha visto construção de paneiro, mas e nem dessa armadilha que eu não vou lembrar o nome, tá? Antes que eu quero dizer que eu não vou lembrar, eu tenho o nome anotado, mas eu não lembro agora no momento. Então, assim, repensar. Aí, só para eu não ficar falando deles, né, a gente foi pensar em algo manipulável e algo que eles disseram assim, porque depois eu fui perguntar, gente, mas por que vocês colocaram esse recado na lousa? E eles me disseram, professora, porque todos os professores que vieram aqui, eles vieram para dar o conteúdo e pronto. A gente não enxerga, a gente estava com dificuldade, a gente não enxerga aplicação, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue aprender. E aí a gente vai tendo que tentar chegar nessa... Porque aí é difícil até de eu chegar nessa comunidade. Eu estava na sede do município. Eles todos são professores de comunidades rurais distintas. Então, assim, é uma comunidade que é de várzea, que está bem à beira do rio, que é Ribeirinha. É uma comunidade... O outro é de uma comunidade que está no meio da floresta. A outra é uma comunidade que a escola é sempre influtuante. Então, assim, pensar em várias... e aí, isso é uma formação continuada, né? Apesar de ser uma segunda licenciatura, isso é uma formação continuada. Então, talvez muitos de vocês não vão estar exatamente trabalhando na formação inicial de professores ou na sala de aula de uma educação do campo, mas vocês vão vão estar na formação continuada de professores que já estão em sala de aula, eles já são professores,
por mais que eles não tenham curso superior, eles já são. Tem gente que tem aí 17, 12 anos de sala de aula, ensinando matemática, dando aula de matemática. Aí eu vou, não sei nem quanto tempo que eu tenho, mas eu acho que a gente pode continuar a nossa conversa por aqui. Deixa eu interromper. Enquanto eles fazem as perguntas, só para dizer, Auriluce, que eu estive em uma escola das águas, em Belém do Pará, e eu fiquei encantada por essa realidade que é tão diversa, né? E eu fui até uma escola de barco para chegar lá na escola, a realidade é completamente diferente e isso para mim foi maravilhoso ter essa diversidade, de ver como é uma escola que a gente aqui, por exemplo, onde eu moro no Nordeste, jamais eu vou ver, né? Só aí mesmo, no Amazonas ou no Pará, eu tive a oportunidade de conhecer de perto o que significa um trajeto, um caminho nas águas e não na terra. Assim como a gente, às vezes, assim, eu lembro que quando eu morei eu morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para mim era uma paisagem, um campo diferente, totalmente diferente do que eu vejo aqui, né? Bom, enfim. Nordeste eu não conheço, pode me chamar que eu vou para conhecer aquela. Professora, eu queria lhe agradecer, tá, pela apresentação. Ia comentar que até essa ordem alfabética funcionou, né? Porque a professora Aldinete veio com o background, né? A teoria ali, tudo que compõe a educação do campo, e você veio ali com a prática, com a imagem, com como acontece, né? E foi muito interessante. O João, ele colocou aí no campo, né? A importância de contextualizar, né? É uma coisa que eles sentiam muita falta, né, dos outros professores, e assim que é essencial, né, para a educação deles, né? Você tem alguma coisa a discorrer sobre isso, sobre essa parte de contextualização? Então, é exatamente isso, João, porque na hora que a professora Aldinete ia falando, eu ia tirando o slide, né? Porque eu já estava com medo de. E aí a gente não sabe, como a gente não tinha combinado a ordem, eu acho que foi muito legal. Mas eu acho que eu me coloco nessa posição, né? Talvez o Vitor, porque como eu estou na educação básica, e aí a gente vai fazendo essa conversa e me coloco também na posição de apresentar essa outra realidade que talvez não é tão próxima para vocês neste momento. Mas de vez em quando tem um colega aí do Rio, Arilúcia, eu estou indo fazer o concurso lá no Amapá, lá em Roraima, como que eu preparo uma aula, e aí tem um ponto lá que muitos de vocês podem vir para cá, e aí é uma realidade que também é legal que vocês conheçam, que vocês se preparem. Como eu acho que eu disse ano passado, é uma realidade que talvez se eu, professora Eri Lúcia, for dar aula numa comunidade do Rio de Janeiro, é outra realidade, eu não conheço. Eu vou ter que aprender com vocês. É outro mundo, é outra matemática. Eu penso em várias matemáticas, né? Bom, sou orientanda do Vitor. Quem é orientando do Vitor tem que pensar em várias matemáticas, né? Em vários lugares. Professora, enquanto a senhora ia falando, bem que eu achei bem conhecido o nome, eu falei, nossa, eu acho que eu conheço. Eu estava exatamente pensando nisso, o quanto dialoga com decolonialismo, né? Lembrei um pouquinho da minha dissertação e tudo, e se opõe um pouquinho, né, ao modelo eurocêntrico e tal. E aí eu queria saber um pouquinho como é a formação continuada, né, dos professores. Se tem, como é. Então, Carol, eu posso falar um pouquinho da formação continuada
na Secretaria Municipal. Como eu disse para vocês, eu trabalhei por um tempo, acompanho de perto as discussões. Infelizmente, nas redes, e também pelo que converso com os colegas da rede estadual, a formação continuada para o campo, para professores que atuam nas escolas do campo, como a professora Aldinete até, essa ruptura entre a educação rural e a educação do campo, ela fica muito, muito evidente, essa ruptura que não existiu, ela fica muito evidente quando a gente trabalha por demanda. Então, quando vem uma demanda para preparar essas formações. Lembra lá que eu falei de 2013, quando me pediram especificidades? Ok, pensa nas especificidades dos professores, mas pensa também que esse ano tem Prova Brasil, então a gente tem que olhar para a Prova Brasil. Pensa também que esse ano tem as avaliações que são da rede. Eu lembro que aí no Rio de Janeiro também tinha, agora eu só não vou lembrar se é a rede municipal ou estadual, tinha a questão do currículo mínimo. Então, aqui também tem. Eu lembro que é a mesma estrutura que funciona. Então, essa formação continuada ela é feita de forma, pelo menos quando estava, e os colegas também que trabalham como formadores, de forma, me fugiu a palavra, quebrando um pouco o que a gente coloca no plano e quando a gente vai para a sala de aula e faz com os professores. É uma resistência mesmo. É trabalhar com uma resistência, tanto do formador quanto dos colegas professores que estão atuando. E aí, infelizmente, a gente vai ficar nas mãos da postura do formador, da postura dos professores. Porque, como eu disse para vocês, não é algo que é fácil, dá trabalho, incomoda a gente. Poxa, quando eu cheguei lá, nessa formação agora, quando eu cheguei lá e me vi todo aquele plano que a gente prepara de um curso de 60 horas, quando os alunos, não, professora, eu sou professor indígena, não, professora, eu fiz até o 3º ano, então, a parte da geometria que eu achava que eu já não ia falar, que eu já não ia, como que eu ia trabalhar, foi tudo, à noite vamos pensar tudo de novo, porque é um curso de 8 horas, né, diário, então é à noite que a gente vai trabalhar de novo, não tem aquele descanso de assistir Renascer, como eu brincava com eles, poxa, gente, eu não posso assistir Renascer, mas, enfim. Tá ótimo, professora. Muito obrigado, tá, pela sua apresentação. Todas as suas falas foram excepcionais. Então, agora a gente vai fazer, gente, aqueles 15 minutinhos de intervalo para vocês comerem alguma Rafael, coisa. Oi. o João fez uma pergunta. Ah, ótimo. Então, bota aí, Carol, por favor. Pode falar a pergunta dele? Ele está perguntando como foi para a professora e quão importante é repreender o ensinar em relação às maneiras alternativas de transmitir o que você quer. E ele também pergunta por que você disse que os alunos te sugeriram alguns métodos na aula. E aí ele fala da armadilha do peixe. Então, João, eu acho que é o que a gente, às vezes, fala como se fosse... o Vitor não... Ainda bem que ele não está aqui. Mas eu falo que, às vezes, são alguns mantras que a gente vai repetindo. Não, mas porque a gente é professor, então a gente tem sempre que estar aprendendo. Mas nem sempre, nem todos os professores, quando vão para a sala de aula, estão dispostos a aprender com os alunos. Então, eu acho, por enquanto, eu ainda estou disposta a aprender, não sei se eu vou mudar, eu espero que não, né? Já tenho 20 anos, 20 e poucos anos. Então, assim, aprender, e aprender com alunos ribeirinhos, com alunos do campo, com alunos indígenas, porque esses alunos, muitos eram alunos indígenas e ribeirinhos.
Muito, muito bom, muito legal, João. E por que eles sugeriram exatamente? Por que eles sugeriram a armadilha? Exatamente porque. Ai, deixa eu desligar esse barulho do meu WhatsApp chegando aqui, vai. Já. Não vamos mais ouvir. Por que eles me sugeriram trabalhar com a armadilha? Exatamente porque eles disseram que eles não viam os colegas anteriores, não estavam conseguindo ver a aplicabilidade no dia a dia deles, como que eles iam trabalhar todos esses assuntos, aquela matemática, tinha sido álgebra, para vocês terem uma ideia, a disciplina anterior à minha era a álgebra. Então, como que eles iam trabalhar tudo aquilo na sala de aula, como que eles iam levar para os alunos deles, se nem eles tinham aprendido, se nem eles sabiam que eles tinham feito trabalho, tinham estudado. E aí foi quando eu disse, vocês conversaram com os colegas e tal? Não, tá, então vamos conversar. Então, como que é? Não, professor, e aí estava lá ângulos, né? Não, professor, isso daí está me lembrando... eu não quero falar o nome, porque vai que eu posso errar. Isso daí está me lembrando a arma... acho que era catiri, alguma coisa assim, da armadilha. Eu disse, mas o que é isso? É uma armadilha, professora, para pegar... Tipo assim, como que a senhora não sabe que é uma armadilha para pegar peixe? Aí eu disse, não, eu não sei. Professora, aí, não, me ensina aqui. Aí foi lá na frente, eu ainda não entendi, porque eu, né? Desenha para mim. Aí foi, desenhou, não, professor, aquilo ali fica para baixo, tipo um triângulo, e aí e aí eles colocam a isca, quando o peixe pega a isca, aquilo vira. E aí prende lá o peixe. Aí eu disse, tá, eu conhecia uma armadilha próxima a isso quando eu trabalhei com os indígenas da etnia Mura. Que aí eles me ensinaram, mas aí não era, né, não era algo... Então, eu estou vendo o triângulo. É claro que ali eu estava vendo outra figura. Não estava, perdão, eles estavam vendo o ângulo. É claro que ali eu estava vendo outra figura, mas eu estava falando de geometria plana, gente. A disciplina era geometria 1, então eu fiquei ali. E aí eu percebi que era o primeiro contato com a geometria euclidiana que eles estavam tendo. Eles não tinham antes. Como que eles... e aí alguém pode me perguntar, mas como que eles ensinavam? Tinha gente que ensinava há 12 anos, há 13 anos. É rápido, não deu para... Eu quero voltar lá, e a gente quer fazer... pretendo fazer alguns trabalhos, e aí tem outra, eles até pediram, professora, volte para a gente... para a senhora ensinar como a gente escreve em Apurinã. Eu disse, não, gente, a gente pode fazer um trabalho, juntos, mas não sou eu que vou escrever em Apurinã, eu não sou Apurinã. Eu não sou Apurinã, porque em Apurinã, por exemplo, conta só até 5. A contagem é até 5. Eu acho que os colegas que tiveram no encontro de educação escolar indígena devem ter tido alguma discussão a respeito da contagem para algumas etnias, né? Como que funciona. Então, assim, e mais, lá é a primeira licenciatura, qualquer licenciatura que está chegando no município. É a primeira licenciatura no município. Quem queria fazer licenciatura ou ensino superior tinha que sair do município. Então, assim, não é só... e é uma licenciatura que está chegando para professores das escolas... Sei que eu fugi um pouquinho agora, mas eu acho que é importante falar das escolas do campo, das escolas indígenas. Lá não tem escola indígena com esse nome, professor Aldinete, professor Fernando. Apesar de ser um município com 50% de população indígena, não tem escola indígena oficialmente. Todas as escolas são escolas do campo, e nem sei se escolas do campo na sua legalidade. Nem sei se é exatamente escola do campo, mas escolas indígenas eu sei que não, porque eu procurei me informar. Então, gente, o Brasil ainda é muito, muito grande, tem muita coisa aí para a gente conhecer. E vocês estão convidados, tem muita gente nova que pode sair de repente do Rio, vir trabalhar no Amazonas, na Amazônia,
Não precisa ser só no Amazonas. A Amazônia é grande. Ah, gente, eu ia me esquecendo. Eu preciso fazer um comercial. Professor Fernando, me permita, que vai ser. E eu sei que vocês vão entrar no intervalo. Ano que vem, nós vamos ter o Enem aqui em Manaus. Eu sou da SBEM, da diretoria, sou vice-diretora aqui da diretoria. Já vou convidar todo mundo na volta, eu coloco o site do Enem, já está no ar. E aí vocês já vão conversando com os orientadores de vocês, os professores que são orientadores aqui também, estão todos convidados, espero vocês aqui em Manaus. Mas daqui a pouco eu coloco o site, que a gente vai sair para o intervalo, né? Eu vou pilhar a turma lá do mestrado para a gente já se organizar para o ano que vem, tá? E pessoal, Claro, com certeza. o pessoal, Enem, para quem não sabe, é o Encontro Nacional de Educação Matemática, tá? Que acontece todo ano em regiões... De 2 anos. De 2 anos. De 2 anos, desculpa. Né? Então, que bom, não sabia que seria em Manaus ano que vem. Então, vamos se organizar. Então. Já já a gente conversa mais sobre, se tiver um tempinho no final. Então agora acho que acabaram as perguntas, né? Obrigado novamente, professora, pela contribuição. Foi ótimo, como disse, foi um complemento, né, da professora Aldinete. Aí agora a gente vai fazer aquele intervalo, né, 15 minutinhos. 8h30 a gente volta, tá bom, Bruno? 8h30 a gente volta, professor? Tempo do pessoal comer, beber alguma coisa, aí a gente vai até 9h30 direto aí com a contribuição do professor Fernando. Tá bom? Vou pausar a gravação, velho. Perfeito. Então, tchau, gente. Até 8h30, tá?